senhoras e senhores passageiros do voo 2021. Prepare seu cartão de embarque, dirija-se ao portão 3 e boa viagem. Chegou a hora do Enem aqui na TV Escola. Vamos pegar o primeiro voo com destino à sua vaga na universidade. Ai, que saudade de viajar e ir a qualquer lugar, não é mesmo? Mas calma que essa pandemia maluca vai passar. Enquanto isso não acontece, e o que a gente faz é preparar melhor para as provas de novembro, é claro. Olho vivo nos destaques dessa edição. E para o programa de hoje, convidamos o Rafael Copo. Ele é professor de inglês e vai dar dicas bem interessantes, se fosse vocês não perdiam. Na teleaula do dia, o Lande Vieira conversa sobre química. Vamos aprender muito sobre oxidação e composto orgânico. E no quadro Janela do Enem, vamos bater um papo com a Luziele Oliveira, estudante do ensino médio de Botuporã, Bahia. Então vamos embora, galera, porque está na sua hora, a hora do Enem. E hoje, nas dicas na hora do Enem, estamos com o professor de inglês Rafael Oliveira. Rafael Copo, bem-vindo à hora do Enem. Bem-vindo, muito obrigado, boa tarde a todos. E Tati, gostaria de agradecer o convite, pois eu acompanho o programa há um tempo, então é uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Professor, você que, além de professor de inglês, morou muitos anos no Japão, tem uma mentalidade um pouco diferente de como estudar. Queríamos algumas dicas. É já fazer um preparatório antes mesmo de iniciar os estudos, né? Uns pontos que eu gostaria de frisar seria, a alimentação, parece que não, mas é importante, conta, né? Logo ao acordar, já se programar para acordar bem, primeiro agradecer, começar o dia bem. Aí, a gente vai balanceando ao longo do dia, porque se começar mal logo, do início, os estudos, não importa se é idiomas ou qualquer outro tópico, provavelmente a tendência é, não ir tão bem. Então, é um dos pontos que, eu colocaria que a base começaria daí. E, professor, eu queria uma dica para a prova de inglês. O que esse aluno não pode deixar de ver? Como às vezes estudar do método tradicional causa muita insegurança e não significa que a gente, estudarmos 3, 4 horas por dia, vai ter um resultado bom. Então, eu aconselharia que é melhor fixar um horário de estudo, ok? Porém, procurar usar no dia a dia, sabe? Tudo que estudar, procurar colocar em prática de um modo leve, misturar arte, misturar diversas formas, música, o que preferir. Dessa forma, a gente colocando tudo em prática, fica muito melhor de memorizar, de assimilar. E na hora do vamos ver, o nosso cérebro vai estar mais equilibrado com aquilo, não vai ter aquela coisa de decoreba, Então, facilita muito procurar colocar em prática tudo que aprender, de alguma forma. Ou seja, através de uma aula de conversação, escutando uma música, vendo um filme, você estuda ali 1 hora, 20 minutos e vai para uma prática. Exatamente. Como cada um tem, tem seus gostos pessoais e tudo mais, é bom ver uma coisa que realmente prende atenção. Quem gosta de filme ou série, manda ver, foca nisso e vai procurando tomar nota, vai procurando conversar com alguém próximo, com algum familiar, com alguém que tem um certo domínio do idioma, mas procurar sempre colocar realmente para fora, falar aquilo que estuda e aquilo que assiste, se for música, aquilo que escuta. Essa é uma das formas que boa parte das pessoas costumam usar, e o resultado acaba sendo um pouco mais prático do que realmente estudar só pelo o método tradicional, porque o idioma, a comunicação é muito ampla, é muito complexo, nós não conseguimos, só na teoria, ter um bom desenvolvimento. Por mais que, às vezes, uma prova pode ser mais gramatical, mais teórica, mas é muito melhor entender na prática também, para estar pronto para qualquer tipo de situação, Com certeza. Professor, para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Vamos lá. Bom, procurem iniciar os estudos, iniciar da forma que for, mas levar ao longo da vida, sabe? Para daqui 1 ano, 2, 3, 4, não importa o tempo, quando tiver a necessidade, não ter que recomeçar tudo novamente, Então é bom, o que iniciar agora, procurar manter, ao longo da vida.
Com certeza, ainda mais quando a gente está falando de inglês, que é praticamente a língua universal utilizada, né, por muitos países. Professor, quero te agradecer demais pela presença aqui na Hora do Enem. Te espero em breve, ok? Eu que agradeço, muito obrigado e bons estudos. Obrigada, esse é Rafael, professor de inglês, participando aqui da Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem. Está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, prático, dinâmico e que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Landy Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Uma super aula de Química abordando oxidação e composto orgânico. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Landy! Hora do Enem no ar! Já parou para pensar que as feiras de ciências podem te ajudar e muito a ficar craque para a prova? É o caso da nossa entrevistada. Para entrar na Faculdade de Engenharia Ambiental, ela decidiu entender os conteúdos de Química na prática. Acabou ganhando até prêmios com os projetos voltados para a sustentabilidade. É a estudante Milena Cristina, daqui a pouquinho, porque agora a gente faz o nosso esquenta com ele, professor Guilherme Vargas. Por gentileza. Aí, falou que veio mesmo. Então aí de novo. Bom, professor, o assunto de hoje é oxidação de compostos orgânicos. Então, para começar lá do começo, o que é oxidação? Oxidar é a capacidade do átomo em doar o elétron. Para que ele tem que doar esse elétron? Para ele ficar estável. Então, a gente sempre tem um átomo doando, oxidando e alguém recebendo, reduzindo, que é o conceito que nós chamamos de oxirredução. Já vi que você fez um mapinha ali no quadro. Exato. Bora dar uma olhada? Vamos lá. A gente vai falar da oxidação dos compostos orgânicos. Nesse caso, é lembrar do conceito oxidar, estamos falando em doar elétron. Beleza. Quando você fala de reduzir, você está falando que o elemento está recebendo esse elétron. Todo mundo buscando a estabilidade. Quando a gente fala dos compostos orgânicos específicos, a gente pode começar a falar do álcool. Então, função orgânica, álcool, grupo funcional hidroxila. O nosso OH está ligado a um carbono com 1, 2, 3, 4 ligações simples. Então, estamos falando de um álcool. Pois bem, o que é o NOx? O NOx, então, é essa quantidade de elétron aí que o átomo está doando ou ele está recebendo para poder ficar estável. Esse carbono está ligado a esse carbono. Sim. Então, vamos pensar aqui, um cabo de guerra entre carbono e carbono. Quem ganha? Fica igual. Fica empatado. Então, aqui tem um elétron e aqui tem um elétron. Esse elétron não vai para lá e esse elétron não vem para cá. Quer dizer que aqui a carga é zero. Vamos para carbono e hidrogênio. Aqui a gente usa o conceito de eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade do átomo de ficar negativo. Ficar negativo é ganhar elétron, porque o elétron tem carga negativa. Nesse caso, o carbono ele é mais forte que o hidrogênio. Significa que o elétron do hidrogênio será atraído para o carbono. É um cabo de guerra em que o carbono ganha. Negativo. Beleza. Um negativo. Aqui embaixo é a mesma coisa. Negativo. Quantos elétrons estão chegando no carbono? 2. O oxigênio, ele é mais forte que o carbono. Só lembrar do fui ontem no clube. Briguei e saí correndo
para o hospital. Isso aqui mede a força do nosso cabo de guerra, do mais forte para o mais fraco. Carbono e oxigênio. O oxigênio Tá aqui. e o carbono. Então o oxigênio puxa para ele o elétron. No geral aqui, o carbono ganhou quantos? Ele recebeu 2. Ele recebeu 2. Aqui ele perdeu, não perdeu? Sim. Porque o O ficou menos, ele ficou mais. Você recebeu 2, certo? Beleza. Só que você perdeu 1. Você vai voltar com quanto para casa? Com 1? Exatamente, menos 1 é o NOx desse carbono. Se é uma oxidação do álcool, então tá aqui, ó, oxigênio. Vai produzir aqui para nós uma nova função. Agora é o C-OH, sendo que esse dupla O está na ponta, chama carbonila. É o grupo funcional da função aldeído. Quando ele está no meio, ele é uma cetona. Dá uma olhada nesse aqui, ó, C-O. Percebe que ele está entre 2 carbonos? Então isso aqui é uma cetona. Aqui eu tinha CH3, ó, CH3. Aqui eu continuo tendo CH3, nada mudou. Só que aqui muda. Carbono e carbono a gente já viu que é 0. Beleza. Carbono e hidrogênio a gente já viu que o carbono é menos 1. Agora a gente tem uma dupla. Uma dupla, então, são 2 elétrons de cada. Lembra que o O é mais eletronegativo? Então o que vai acontecer aqui? O O vai ganhar 1, o O vai ganhar 2. O carbono, por sua vez, perdeu quanto? 2. 2. Ganhou 1, perdeu 2, sobrou o que para ele? Voltou para casa faltando 1, mais 1. O NOx, então, aumentou. Se o NOx aumentou, significa que o elemento oxidou. Uma reação de oxidação. A diferença da primeira molécula para a segunda é que entrou um oxigênio. Exatamente. Ele sofreu uma oxidação. Ele vai continuar oxidando e vai virar um ácido carboxílico, o C-OOH. Nesse caso aqui, ó, lembra? Ele vai perder 1, ele vai perder 2 e ele vai perder 3. Então ele perdeu 3 elétrons, ficou mais 3. De mais 1 para mais 3, aumentou mais, oxidou. Mas ela vai oxidando até quando? Eternamente? Não, não. Ela vai oxidando até acabar os hidrogênios ligados ao carbono da hidroxila ou do O. Dá uma olhadinha, ó. Eu tinha 2 hidrogênios ligados a um O. Sim. Passei a ter só um hidrogênio. Só um hidrogênio. Agora eu tenho nenhum hidrogênio ligado Sim. ao carbono. Acabou a oxidação. Acaba aqui. Se a gente pegar esse exemplo aqui de baixo, esse carbono aqui, ó, cabo de guerra aqui, ninguém ganha. 0. 0. Cabo de guerra aqui, ninguém 0. ganha. 0. Aqui para cima, mais 1. Isso. Só que aqui embaixo ele tá o quê? O carbono é mais forte que o hidrogênio. Então ele ganha o cabo de guerra, então ele fica menos 1. Se o carbono aqui ganha 1, se aqui ele perde 1, sai para casa 0. sem nada. Beleza. 0. Esse álcool vai ser oxidado. Sim. Quando ele é oxidado, ele vai formar uma cetona. Nesse caso, cabo de guerra 0, cabo de guerra 0. Tá perdendo quantos? 1, tá perdendo 2. Ele virou mais 2. Então ele saiu de 0 e foi para mais 2. Então a estrutura da cetona é porque ela tem dupla ligação com oxigênio. Exatamente. Tem hidrogênio ligado a ele? Não. Não. A oxidação acabou aqui. Para aqui. Então o álcool primário vira aldeído, vira ácido carboxílico. Álcool secundário vira cetona. E aí acabou. Partiu questão? Vamos lá dar uma olhadinha. Questão 134 do Enem 2017, prova azul, primeira aplicação. Ele diz o seguinte: a ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com o ozônio. Traduzindo isso aqui, ó, as duplas ligações dos alcenos, o que são alcenos? São compostos que têm dupla ligação entre os carbonos. Os alcanos, só ligação simples entre carbonos. E os alcinos, tripla. Tudo bem? Nesse caso, ele diz que as duplas ligações dos alcenos são clivadas, são quebradas pela oxidação com ozônio, em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos e cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla.
Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. Quando você fala de um processo de oxidação de um alceno, você está falando da dupla ligação. Como é que funciona? A questão disse para nós, é uma clivagem da dupla, é uma quebra da dupla. Então, como é que vai rolar isso aqui? Eu vou separar esse composto, ó, C, dupla, C. A reação é de quê? Oxidação. Na oxidação, quem entra? O oxigênio. O oxigênio. Então eu vou fazer o que aqui? Oxigênio. Oxigênio. E aqui que está o segredo. Se você entendeu bem a oxidação do álcool, se você entendeu bem a oxidação do álcool secundário, você vai entender isso aqui. Por quê? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. H3C, CH3, ligado CH, dupla, C, vou botar o CH3, vou ligar aqui a um CH3. Beleza. Beleza a estrutura. Esse cara vai sofrer uma oxidação. Sim. Oxidação, o que vai acontecer? Vai quebrar. Sim. Beleza. Vamos lá, então, montar as duas partes. Primeira parte, H3C. Sim. A gente tem Simples o com C C. dupla O ligado ao H. Sem problema. E aqui a gente vai ter o O dupla C, CH3 aqui embaixo, Isso. ligado ao que aqui? CH3. CH3. Olha que legal agora. Dá uma olhadinha. O que eu formei aqui? C dupla OH na ponta, um aldeído. Sim. O que eu formei aqui? C dupla O ligado a dois carbonos, uma cetona. Aí vem o segredo. Nesse caso, tem hidrogênio ligado aqui? Não. Não. Então a oxidação acabou. Tem hidrogênio ligado aqui? Tem. Tem. O que vai acontecer? Vai entrar um outro oxigênio. Ó, vamos botar um outro oxigênio aqui? Isso. OH. O que eu formei aqui? C dupla O, OH, um ácido carboxílico. Então, a oxidação dos alcenos vai produzir para nós aldeídos que posteriormente formarão ácidos. Sim. E vai formar para nós cetonas, dependendo da posição. Vamos dar uma olhadinha na questão aqui. Bora. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação, em presença de água e zinco. E a reação produz aldeído e ou cetona, dependendo da substituição da dupla. Se a dupla está num carbono terciário, vai formar cetona. Se a dupla está num carbono secundário, vai formar aldeído. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas, ligadas a um carbono, dão origem a aldeído. Qual é o detalhe desse enunciado? Ele está falando de ozonólise. Quando ele fala de ozonólise, lembra que o produto aqui, ele diz que vai ser o quê? Aldeídos ou cetonas. Significa que na ozonólise, a gente não vai ter a formação do ácido. Para no aldeído. Para ali. Ele parou ali. Esse composto é isso aqui, ó. Um carbono em cada esquina. Isso, fazendo uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Carbono faz 4 ligações. Quantas esse carbono está fazendo? 3. Então falta uma. Isso. 4. Falta uma. 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 4. Esse é o benzeno, que você pode, ao invés de botar essas duplas aqui, fazer aquela bolinha no meio. Você não precisa colocar isso aqui. Então, nesse caso, um hidrogênio desse sai e você vai ter aqui essa situação, ó. Não é uma oxidação? Sim. O que a gente vai fazer na oxidação? Quebra a dupla. Vamos quebrar a dupla. Quando quebrou, vamos lá, a gente tem aqui o benzeno, Sim. aonde, ó, subiu. O que a gente coloca aqui? Ali, Coloca um oxigênio. O. Beleza. Aqui para cima a gente tem um hidrogênio. É importante lembrar disso. Na fórmula de linha, o hidrogênio ele não é representado. Ele é sempre subentendido. Então você conta quantas ligações, falta uma, falta duas, completa com hidrogênio. Vamos lá. Aqui nós temos um aldeído. Sim. Aqui nós temos uma cetona, que o exercício disse para nós. Nesse caso em questão, esse aldeído, importante lembrar, ele está ligado a um benzeno.
essa cetona tem 1, 2, 3 carbonos. Se a galera se lembra bem aí, 1 carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop. Aí já é assunto de nomenclatura. Nesse caso, 3 carbonos, prop. Prop. Ligação simples. Então a gente tem o an do alcano. Então, nesse caso, propan, se é uma cetona, ona. Então é a propanona, que a gente chama de acetona. Tudo bem? Beleza. E aqui embaixo, aldeído ligado a benzeno. Vamos dar uma olhadinha então na questão? Benzeno ligado a um aldeído, benzaldeído. E a nossa querida propanona, que seria a nossa cetona com 3 carbonos prop, ligação simples an. Gabarito da questão, letra A. A nossa convidada adora pensar soluções para minimizar problemas ambientais. Vem pra cá, Milena Cristina. Tudo bem, Milena? Olá, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Você ganhou 2 vezes a Febrace. Qual é a sensação de participar de uma feira deste tamanho? É o sonho de qualquer aluno que faz projeto científico participar dessa. E eu participei 2 vezes. Participei no ano de 2016 com um projeto que era na área ambiental também, que era o quê? Era um impermeabilizante de baixo custo. Era eu e um colega que apresentava e nós fomos o segundo trabalho mais premiado do evento. Conquistamos em torno de 7 prêmios. Caramba! E aí eu voltei em 2018 com um novo trabalho, que era o quê? Trabalhando sobre o isopor. Criei um ciclo do isopor, onde, a partir desse ciclo, eu produzi materiais, que esses materiais conseguem resolver problemas na área do petróleo. Com esses materiais, eu consegui reduzir o tempo de degradação do isopor, indo de 150 anos para 7 meses. E aí, no final, eu consegui fazer com que esses materiais se transformassem na matéria-prima do isopor, criando assim um ciclo. Com ele, eu recebi 6 prêmios, entre eles o primeiro lugar na minha área de ciências biológicas, fiquei como a melhor do estado do Ceará, entre as melhores da região Nordeste e consegui a credencial para participar da maior feira de ciências do mundo, a então a ISEF. Genial, né? Vem cá, de onde surgiu a ideia de trabalhar com isopor? Eu comecei a participar de feiras ainda no ensino fundamental. E eu sempre via trabalhos sobre o isopor. Eram trabalhos que produziam materiais do isopor, só que aqueles materiais voltavam para o meio ambiente da mesma forma. E aí, o que foi que aconteceu? No meu segundo ano, lá na minha escola que eu estudava, Figueiredo Corrêa, no Iracema, trocaram os ar-condicionados. E aí, quando chegou essa quantidade de isopor na minha escola, foi aí que eu pensei, pronto, é a oportunidade de eu resolver trabalhar com esse material e aí dar uma solução 100% sustentável. Bom, você falou que ganhou muitos prêmios com esses trabalhos. E o que eles te proporcionaram? Eu acho que o maior prêmio dele foi ter ido participar da Intel ISEF, né, pela segunda vez, né? Eu participei em 2017, que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia. Participar da Intel ISEF é algo sensacional, porque, tipo, é a maior feira de ciências do mundo para jovens pré-universitários. São mais de 81 países presentes, então você imagina o tanto de cultura, o tanto de conhecimento diferente tem apenas em um local. Eu resumi assim, que estar na Intel ISEF é como se você desse uma volta ao mundo e vivesse um pouquinho de cada cultura. E a língua, já dominava? Não, meu primeiro desafio, tinha muita dificuldade na língua. Quando eu fui a primeira vez, eu tava com inglês ruim, eu considero ruim. E aí eu fiquei insegura. E eu passei isso para os avaliadores, eu tinha medo de falar. E aí, quando eu ganhei meu segundo ano, eu resolvi, não, agora eu vou me preparar bem mais. Aí eu fui, treinei mais, assisti séries em inglês, ouvi músicas e treinei. Cheguei na USP nos 3 dias antes de embarcar, não levei reclamações com inglês. Tava conseguindo responder as perguntas em inglês, ouvi tudo em inglês. E aí fui para a ISEF e conquistei 2 prêmios, né, que foi 2 bolsas universitárias para estudar em Arizona. Faz para conciliar os projetos em si e os seus estudos? Muitas pessoas veem como assim, se você participa de feiras de ciências, você não tem tempo de estudar, só que é totalmente ao contrário. No momento que você entra em feiras de ciências, em projetos científicos, pelo menos comigo aconteceu isso. A sua perspectiva de estudo muda completamente. Antes de eu entrar em projeto científico, eu me preocupava com a nota que eu tirava e não com o conhecimento que eu adquiria. Eu me preocupava se tinha um 10 no meu boletim, mas não me preocupava se realmente eu tinha aprendido o conteúdo. E aí eu percebi que eu estava me preparando, na verdade, não para aprender, e realmente só para passar naquela prova. E quando eu comecei a entrar em projeto científico, eu fui aprendendo outros conteúdos que eram fora da minha área, fora da minha grade curricular, eu vi que não era importante aquela nota, mas sim se realmente eu estava aprendendo, porque, tipo, não era aquele 10 no meu boletim que ia definir, por exemplo, se eu ia passar no Enem. E aí eu mudei totalmente o meu jeito de estudar quando eu ia para a sala de aula. Eu focava realmente em adquirir aquele conhecimento que estava ali. Tudo que o professor falava, eu queria pegar aquilo dali, porque eu sabia que também, como eu fazia projetos científicos, meu tempo ia ficar muito corrido.
Então, o que era que eu fazia? Na verdade, eu morava na escola, né? Pela manhã, eu estava no laboratório desenvolvendo minha pesquisa. Pela tarde, estava em sala de aula, como eu falei, tentando pegar o máximo de todo o conteúdo que o professor passava. E à noite, eu participava de grupos de estudo, na escola mesmo. Como minha casa era longe da escola, assim, tipo, a 6 quilômetros e não tem ônibus diariamente, frequentemente, o que aconteceu? Eu ia de 6 horas e às 8h30 da noite, meu pai ia me buscar para voltar para casa. E eu passava o dia na escola. E passava o dia inteiro na escola. O dia inteiro na escola. Mas eu digo que valeu a pena, viu? Porque eu saí 2 vezes para os Estados Unidos com tudo pago. E eu ainda entrar na universidade, como eu entrei, eu acredito que valeu a pena. Inclusive, você faz engenharia ambiental na Universidade Federal Rural do Semiárido. Como é estar na faculdade? É uma sensação totalmente diferente do ensino médio. Realmente você toma um choque, não vou mentir, porque, tipo, você tá lá no ensino médio com alunos geralmente da sua faixa etária, com os mesmos pensamentos. E quando você chega na faculdade, são pessoas mais velhas, com pensamento totalmente diferente, um mundo novo, um mundo desafiador, muito diferente do que eu estava acostumada. Só que é algo que vem só para melhorar, tipo, tanto a minha pesquisa como eu profissionalmente. E no Janela do Enem de hoje, vamos conversar com a Luziele, direto da Bahia. Tudo bem, Luziele? Bem-vinda à Hora do Enem. Eu que agradeço o convite, obrigada. Queria que um pouquinho que você contasse a sua história com a prova. Desde então, eu decidi mudar um pouco a rotina para me adaptar às mudanças que estavam havendo, inclusive com a pandemia, pois a gente estava afastado da escola e tudo mais. Então, minha preparação para o Enem foi muito intensa e, graças a Deus, eu consegui, né, ter uma boa nota, inclusive na redação. Muito bom. E aqui você também estudou pela TV Escola, que eu tô sabendo. Os quadros me ajudaram bastante, principalmente o da redação, me ajudou bastante com o repertório, que eu nem sabia, né? E eu fui estudando, inclusive, no fim de semana, que foi o período que eu tirei para estudar, focar na redação, principalmente, em relação aos repertórios que eu poderia utilizar. E aqui foi muito gratificante ter conseguido um auxílio bastante com o programa. Com certeza. Agora você está na espera do ProUni, do resultado. Estou. Uhum. Está super feliz de como você lidou com esse momento. Eu esperei bastante pelo Enem, principalmente porque era meu 3º ano e a gente foi bem afetado em relação à pandemia, porque a gente ficou afastado da escola, a gente não tinha mais a inspiração dos professores de estar em contato com a gente constante. Então, desde então, eu me preparei bastante para o Enem, pesquisei bastante métodos de estudo para que meus estudos fossem mais eficazes e durassem menos tempo, para que eu pudesse aproveitar também os horários de lazer e de descanso. E teve algum que mais se destacou para você? Teve um método que eu utilizei que foi o chamado método Pomodoro. Ele consiste em você colocar 25 minutos para você estudar e 5 minutos de descanso, porque a gente não consegue se concentrar, por exemplo, 1 hora lendo um livro, por exemplo. A gente não consegue ficar um período sempre alerta, concentrado 100%. Então, esse método me ajudou bastante, porque me davam intervalos em que eu poderia fazer algo que eu gosto, beber água, inclusive, né, muito importante. E eu gostei bastante desse método. Muito bom, Luziele. Quero te agradecer demais pela presença aqui no Janela do Enem, te dar os parabéns pela sua conquista. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso na sua vida. Obrigada. Eu agradeço o convite, né? Não esperava participar do programa, que me ajudou bastante. Olha, bem-vinda. A gente te abraça aqui. A gente fica muito feliz de estar ajudando estudantes como você por todo o Brasil. Obrigada pela presença, Luziele. Eu que agradeço. Gente, essa é a estudante Luziele, direto da Bahia, participando aqui da Hora do Enem. Que pena, gente, a Hora do Enem está chegando ao final. Mas antes de me despedir, vale reforçar a velha dica sobre ansiedade. Respiração é tudo. Estamos com o nosso WhatsApp do Hora do Enem para dar sugestões, tirar dúvidas e participar conosco da Janela do Enem.
Será uma honra receber você contando a sua história aqui no programa. Marque a gente também nas redes sociais pela hashtag Hora do Enem. E para maiores informações sobre o curso intensivo multiplataforma, acesse o site www.horadoenem.org.br. É hora de você ter confiança, é hora de se comprometer, é hora de estudar. Confie e tenha fé. Lembrando que estamos cada vez mais juntos e conectados, pois essa é a sua hora, é a hora do Enem. Até amanhã e bons estudos!